Hello everybody, welcome to our English class. Estamos aí de volta a mais uma aulinha do nosso curso aí de inglês da Compacta Cursos, ok? Turminha das 8 às 10 horas, tá? Gente, semana passada nós estávamos aí estudando, aqui, tô com a apostila de vocês, nós entramos sobre o seguinte título. Artigos indefinidos, tá? Os indefinite articles, tá? E aí, aqui nós vamos aprender a respeito do uso do a e do an, tá bom? É sobre isso que nós vamos estudar aqui, sobre o uso de a e sobre o uso de an, tá? A gente está vendo aqui que a letra A tá escrito bem aqui, ó, para vocês, ó. O A, o Azinho, né? E o N, tá vendo, ó? A e N. A é antes, before, em inglês é antes de consoantes. Então, por exemplo, palavras que começam com consoante. Exemplo, boy, começa com a letra B, é uma consoante. Então, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, E, então, certo? Então, as consoantes, a gente vai usar o A. E, teacher, o que significa esse A? Esse A é o artigo indefinido. Significa um ou uma, tá bom? Então, ele vai significar, essa letrinha A, vai significar um ou uma. O N também vai significar um ou uma, tá? Os dois têm o mesmo significado, um ou uma. Qual que é a diferença? A diferença é que o A, tá? Vem antes de consoantes. E o N, que é esse aqui, vem antes das vowels, das vogais. Tudo bem? Então, a regra é essa. 99% das vezes vai acontecer isso, tá, pessoal? 99% das vezes vai acontecer isso aí, tá? Agora, o que vocês precisam pensar aí? Qual que a gente tem que se atentar? Nós temos que nos atentar a questões, por exemplo, relacionadas ao som, à fonética. Então é aí que vai aparecer pra gente o quê? Algumas, como posso dizer para vocês assim, esse 1%. Esse 1% vai aparecer nesses casos. Vai aparecer nos casos que, no caso, é a exceção da regra, tá? Então a regra é exatamente essa aí que eu estou passando para vocês. A exceção da regra é esse 1% que eu fiz, eu até anotei aqui num papel, tá? Para que fique mais claro para vocês. Então, por exemplo, digamos assim, a palavra boy, começa com B. Começando a palavrinha com B, então vou usar o a boy. A boy, um menino, tá? Girl, a girl, uma garota, certo? Uma menina. Então, nesses casos, pessoal, ele vai funcionar dessa maneira, tá bom? Ele vai funcionar exatamente dessa maneira. Aí o que a gente pode pensar? A gente pode pensar, então, em uma situação, por exemplo, referente a, por exemplo, eu vou colocar aqui usando elephant, tá? Começa com E. Elephant. Palavra elephant. Eu posso falar a elephant? Não, não posso falar a elephant. Por quê? Porque a palavra elefante, elephant, em inglês começa com a letra E, começa com uma vogal. Então eu tenho que usar an elephant, que é um elefante. Entenderam? Eu acho que ficou bem claro assim, né, para vocês. Bom, pensando nisso, pensando nessa explicação aí, tá? O que a gente pode tentar entender? A gente precisa entender que
Quando aparecer vogais, certo? Eu uso N. Quando aparecer consoantes, eu uso A. De maneira geral, é isso. Só que tem algumas palavras em inglês, por exemplo, algumas letras, eu vou dar um exemplo para vocês. A letra H. A letra H, em inglês, tem alguns momentos que ela vai ter um som de R, e em alguns momentos ela não vai ter som. Então a gente precisa começar a entender o quê? A gente precisa começar a entender como que é o som das palavras em inglês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar para vocês da palavra house, tá? Vou escrever aqui para vocês no papel, ó. Vou escrever até agora. Quer ver? Palavra house. A palavra house, ó, house. Vou pôr aqui para vocês no papelzinho, ó. House, tá vendo a palavra house? A palavra house, certo? Ela começa com a letra H. Mas a gente não pronuncia, a gente pronuncia esse H com som de R, certo? E nesse caso, o que aconteceria? Nesse caso, a gente vai utilizar o A house, o A, certo? Ah, teacher, tá tranquilo, né? Ó o A aqui, ó. A house. Tá tranquilo, uma casa, né? Tá tranquilo, teacher. Por quê? Porque é a regra, né? Não é essa a regra? Sim, não fugiu da regra. Mas eu vou escrever uma outra palavra com a letra H. Eu vou escrever a palavra hour. Hour. Que é essa aqui, ó. Hour. Tá vendo aí? A palavra, temos a house e nós temos a palavra hour. Ok? Muito bem. Essa palavra, pelo que a gente aprendeu aqui, o que a gente pode entender? Que a forma correta seria utilizar o A. Mas não vai ser o A. Por quê? Porque nós vamos pensar nesse caso, tá? São alguns casos. Nesse caso, nós vamos pensar no som. A gente pronuncia aqui, ó, hour in English. Hour in English, tá? Logo, hour tem som de vogal ou tem som de consoante? Hour, ó, hour, tem som de vogal. Então, por isso, pensando no som, tá? Esse caso aqui, nós vamos usar o an hour. Entenderam? Então, ó, pensem no fonético. O que é o fonético, teacher? É o som das palavras. Tá? A gente precisa pensar na questão fonética, que é o som das palavras, tá bom? Bom, tem outros exemplos que eu vou passar para vocês, certo? Que eu julgo importante. Por quê? Porque são algumas exceções da regra que acontecem, certo? Acabam acontecendo algumas exceções da regra, tá bom? E aí, como acontece essa exceção da regra, vocês precisam estar cientes, vocês precisam saber disso também, não é verdade? Então eu vou dar um exemplo com a letra U, em inglês, U. A letra U, em inglês, a gente já, por exemplo, vou usar a palavra com U, universidade, university, começa com U. Pela regra normal, né? Pela regra normal, como que seria essa palavra aí? A gente usaria o an, porque é uma vogal, não é isso? Sim. Porém, o som dela é som de Y. Ó, university. Certo? Então, esse som muda tudo. A regra do A, da consoante e da vogal, ela não vale mais, não é mais válida, certo? Então, vai ser o som o quê? Fonético. Nós vamos pensar na questão fonética nesse caso, certo? Então, olha só a importância. Nesse caso, pensando assim, Y é o quê? Vogal ou consoante? Y, no caso, é uma consoante. Então, a gente vai usar o A. A university, ó, vou pôr aqui para vocês, ó, fonético aí, certo? Tá? Então, ó,
Nesse caso, gente, vocês entenderam? Então, a letra a regra comum é para vogais a gente usa o N, para consoantes a gente usa o A. Essa é a regra. Porém, existem algumas exceções. Na letra H, certo? Na letra U e na letra O, tá? De one. Então, por exemplo, se eu falasse assim, one trip, tá? One man, certo? Então, one man, um homem, tá? Aqui, ó, one man army. Então, um homem armado, um homem do exército, no caso, tá? Certo? Então, aqui, ó, pensando nesse caso, o O, ele vai ter um som de W. A one, a one, a one, a one. Então, não posso falar N1, N1. Fica até... a gente chama no inglês que não soa bem, tá? Não soa legal. Então, essas são alguns dos principais, tá? Eu coloquei aqui os principais, as principais regras, tá? A principal regra é vogal, consoante, ponto, tá? E existem algumas exceções. Letra U, letra H, letra O, tá bom? Então, sempre pensem nisso, certo? Entendam essa questão. E aí, a gente pode fazer os exercícios, tá? Os exercícios, aí nós temos aqui o vocabulário. Pega o seu livro aí. Take your book, please. Take your book, please, guys. Take your book on page 44. Page 44, essa aqui, tá? Page 44. E aí, na page 44, na 44, nós temos um vocabulário aí. Então, nós temos os vocabulários. Por exemplo, nós temos os vocabulários aí do verbo to take care, repeat, to take care, to design, to fly, to help, to solve, to work, ok? Então, esses aí são o quê? São os verbos, tá? Pesquisar o que é take care, acho que vocês fizeram isso até já, né? O design, o fly, o help, o solve e o work. Aí o vocabulário. O vocabulário vocês também já devem ter tomado conhecimento. São as profissões, né? Repeat. Accountant, architect, butcher, computer programmer, cook, decorator, dentist, designer, doctor, driver, engineer, fireman, gardener, hairdresser, Jude, lawyer, mailman, manager, nurse, painter, pilot, salesman, seamstress, secretary, singer, teacher, veterinarian, tá? Então esses aí são as professions, são as profissões, ok? Aí pensando nessas profissões, nós temos os exercises aí, os exercícios.